Só um instantinho, pessoal. Só um instantinho que eu tenho que me alimentar. Porque, como diz a minha avó, saco vazio não para em pé. Já pararam para pensar nessa frase? Saco vazio não para em pé. O que significa? Que, se não nos alimentarmos, não teremos energia para fazer as atividades do nosso dia a dia. E, gente, na fisiologia, nós podemos explicar sobre essa frase, que a minha avó falava muito: saco vazio não para em pé. Então, depois da vinheta, nós vamos descobrir um pouco mais sobre isso. Bem, gente, estamos de volta e para explicar a grande frase saco vazio não para em pé, nós temos que entender sobre o sistema digestivo ou o sistema digestório, como queiram, né? Como preferirem. E na aula de hoje nós vamos começar sobre os princípios gerais da função gastrointestinal, as características do músculo liso. Certo, gente? Então, vamos lá? E para iniciarmos sobre o sistema digestivo, nós temos que relembrar um pouco de toda a estrutura do sistema digestivo. Não vou me aprofundar nisso, se vocês já viram aí, acho que bastante vezes, tá? Então, as estruturas que são responsáveis pela função do sistema digestório é a boca, né? Então, onde tudo começa. Na boca nós temos os dentes, onde fazem a quebra, né, do alimento, a formação, né, do quimo, que é onde, né, que é o produto de toda essa mastigação, essa quebra que tem das moléculas. Nós temos as glândulas parótida e salivares, que são responsáveis pela secreção de saliva. Nós temos o esôfago, onde é um tubo que leva da boca para o estômago. Né? Nós temos o estômago, onde é realizada a digestão. Nós já vamos entender o que é isso. E também a absorção, começa a absorção de algumas substâncias. Nós temos o duodeno, né, que é do fim do estômago até o início do intestino delgado. Temos o intestino delgado, o intestino grosso e o reto e o ânus, certo? Depois nós temos o fígado e nós temos o pâncreas. Nesse slide eu vou deixar aqui para vocês, certo? Eu não vou me ater às funções de cada um, porque isso nós vamos ver no decorrer das aulas, mas aqui eu vou deixar de uma forma bastante sucinta e objetiva a função aí de cada região dessa aqui. Nesse slide eu quero que vocês se atenham e relembrem de toda essa estrutura que faz parte do sistema digestivo. Joia? Qual a função do sistema digestivo, do sistema digestório, como vocês queiram? Então, gente, o sistema digestório é uma máquina sofisticada que extrai de comidas os combustíveis e bens essenciais à vida. Essa frase
eu achei ela super interessante pela simplicidade dela, mas ela diz muito. Ela diz toda a função, tá? Que é buscar nos alimentos, a função do sistema digestivo ou digestório é buscar nos alimentos as substâncias ou os nutrientes essenciais para os nossos sistemas corporais funcionarem perfeitamente, mantendo a homeostase e aí fazendo com que nós possamos realizar nossas tarefas diárias, certo? Então aqui tem uma função um pouquinho mais aprofundada, que é fornecer água, eletrólitos e nutrientes ao organismo. Então, gente, vamos lá. Só relembrando. Quais são os macronutrientes e os micronutrientes? Nós temos carboidrato, gordura e proteína como macronutrientes, fornecedores de energia. Temos os micronutrientes, que são os sais minerais, e as vitaminas, que são responsáveis por muitas funções hormonais e bioquímicas do nosso organismo, certo? Então, tá aí a função do sistema digestório. Para conseguirmos realizar essa função, 4 atividades são realizadas. A motilidade, que são os movimentos realizados pela musculatura de todo o sistema digestivo, onde faz com que o alimento siga um determinado caminho e não retorne, tá? Então ele vai da boca até o reto, e aí para seguir esse caminho e não ter risco de retorno, existe a motilidade ou os movimentos peristálticos, que são movimentos sequenciais da musculatura, fazendo com que o alimento percorra um determinado caminho. Tá? E aí nós temos as secreções de substâncias que serão responsáveis por processar esse alimento, né, a comida que ingerimos. Nós temos a digestão, que já vamos ver o conceito disso, e nós temos a absorção, que é um processo que faz com que substâncias oriundas da digestão sejam capturadas pelo organismo. Então essas 4 atividades, elas são responsáveis por realizar a função do nosso sistema digestivo. Aqui nós temos uma figura bastante ilustrativa que mostra tudo aquilo que eu falei para vocês. Mas antes disso, eu fui lá no Google e eu digitei no dicionário a palavra digestão. E para vocês entenderem o conceito de forma bastante simples, vamos lá. Dentro da fisiologia, conjunto de processos implicados na conversão de alimentos em substâncias adequadas à absorção e à assimilação. Na biologia, quebra dos componentes dos alimentos em moléculas menores possíveis de absorção e posterior utilização pelo organismo. E aí, gente, eu achei muito legal esses dois conceitos. Esses conceitos são complementares, né? Talvez sejam sinônimos, mas são de fácil entendimento, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui para vocês esses conceitos, para que vocês tenham a facilidade de entender. E aqui na ilustração mostra exatamente o conceito. Então, aqui nós temos o alimento, aqui nós temos o movimento de motilidade, a musculatura se contraindo de forma, vamos dizer,
sequencial e gradual. E aqui, essa seta, nesse formato, tá? Significa que é uma contração lenta, certo? E aqui mostrando a direção. Então, nós temos a comida, aqui nós temos substâncias sendo secretadas. Essas substâncias secretadas irão facilitar a digestão, que é a quebra da comida em moléculas menores, que podem ser absorvidas pelo nosso organismo. Essas moléculas são absorvidas na corrente sanguínea e carregadas para o nosso sistema. O que não precisa ser absorvido segue o caminho para ser expelido. Certo? Então, existe uma ilustração bastante simples para vocês entenderem esse conceito. No nosso sistema digestivo, tá? Nós temos uma circulação bastante densa. Há uma corrente sanguínea bastante densa, principalmente no estômago e intestino delgado, que são onde ocorrem as maiores absorções. E aí, isso é necessário para que mais, né, substratos, aí, mais nutrientes sejam absorvidos. E toda essa função aqui, ela é controlada pelo sistema nervoso e também pelo sistema endócrino. E aí nós vamos com calma, de forma bastante tranquila, durante toda a nossa atividade de sistema digestivo, aprender sobre isso. Nós vamos parte por parte, como nós fizemos no sistema respiratório, para que vocês entendam o funcionamento do sistema digestivo. Nessa figura, eu quero mostrar para vocês a parede gastrointestinal. Então, vamos lá. Nós temos aqui, vamos por partes, tá? Então, aqui nós temos a serosa, que são células que fazem com que limitam aí o tubo, faz a ligação com outras partes do sistema. Não é tão importante nesse momento. E aí nós temos a parte do músculo, temos o músculo circular e o músculo longitudinal. Vamos falar deles hoje, tá? O objetivo da aula de hoje é nós entendermos essa musculatura, a função dela e como ocorre a contração. Nós temos a submucosa, certo? Nós temos a mucosa, tá? Nós temos os plexos nervosos, tanto de Meister quanto mioentérico, certo? Nós vamos falar deles. Tem uma parte bastante fundamental, tá? E vai ser na próxima aula nós vamos detalhar sobre os plexos. Então, basicamente, esta é a estrutura da parede gastrointestinal. Com relação ao músculo liso, tá? A parede gastrointestinal é formada pelo músculo liso. A contração, tá? Ela é feita numa camada chamada camada circular. Então essa aqui, ó, camada circular. E nós temos a camada longitudinal, que é essa aqui. Certo? Por que uma é chamada de camada circular e a outra de camada longitudinal? Isso, gente, porque as fibras musculares, elas são distribuídas
de forma distinta. Então vamos lá, deixa eu pegar aqui o desenho. Na longitudinal, as fibras musculares elas são distribuídas em feixes desta forma, de forma longitudinal, certo? Já a musculatura circular, ela é distribuída dessa forma. Aqui, como se fosse espiraladas, certo? Então, deixa eu aparecer na tela aqui. Então, uma é assim, a outra é assim, tá? Ó, dessa forma, tá? Vou pegar o meu dedo aqui que talvez seja de melhor entendimento. Uma é assim, a longitudinal é assim, né? E a espiral assim, tá? Circular. Então, gente, a camada circular ela é responsável em diminuir a luz, tá, do tubo gastrointestinal. E a longitudinal ela é responsável em encurtar o tubo, certo? Vamos de novo aqui aparecendo, beleza. Então, vamos lá. Aqui eu tenho o tubo, certo? Uma é responsável em fazer isso, diminuir a luz. A outra é responsável em, vamos supor que eu tenha essa espessura. Então, ela vai fazer isso aqui. Ela vai aproximar pontos da parede. Isto vai fazer com que ocorra a motilidade, o movimento peristáltico, tá? Porque uma contrai e a outra, por diminuir, empurra. Quero que vocês imaginem esse funcionamento, tá? Então, por isso nós temos essas, vamos chamar, não é dois tipos de musculatura lisa, mas duas formas de distribuição da musculatura lisa, certo? Vamos lembrar um pouquinho sobre o formato da musculatura lisa. Aqui, gente, eu deixei um texto aqui para vocês, depois lerem o slide, e aqui nós temos uma visão microscópica da musculatura circular e da musculatura lisa circular e musculatura lisa longitudinal. Vamos lembrar, deixa eu botar aqui esse aqui primeiro. Esse aqui, vamos lá. Aqui nós temos a musculatura longitudinal e aqui em amarelo nós temos a musculatura circular, mostrando de como é o formato delas, tá? De como elas estão distribuídas, certo? Então, gente, vamos retornar lá no conteúdo de contração muscular. Seria importante vocês reverem esse conteúdo para entendermos um pouco mais sobre o processo da musculatura lisa e a importância que ele tem no processo de motilidade. Tá? Então aqui nós temos uma fibra muscular de musculatura lisa, certo? Aqui nós temos a actina e a miosina, que são os filamentos grossos e os filamentos finos. Actina, filamento fino, miosina, filamento grosso. Tá? Espero que vocês... Eu vou, de forma bastante resumida, retomar esse conteúdo, certo? Então, aqui nós temos essa estrutura, né, de actina e miosina. Né? Aqui nós temos uma ilustração um pouco mais ampliada. A
essa estrutura ela é fixada pelos corpos densos. Os corpos densos é como se fosse a linha Z da musculatura esquelética estriada, tá? Onde limita, tá, o sarcômero, como se fosse o sarcômero, né? Então aqui nós temos de um corpo denso ao outro, nós temos uma unidade contrátil da musculatura lisa. Então aqui, ó, nós percebemos que nós temos várias unidades contráteis, tá? Ligadas pelos corpos densos, certo? Então, vocês podem ver aí que tem várias, certo? Então, a musculatura lisa tem esse formato, né? Então ela tem um centro maior do que as extremidades. E aí, claro que tem o núcleo, certo? Então, aqui está a musculatura lisa, a estrutura de actina e miosina, certo? Como funciona esta contração? Nós temos que também lembrar que a musculatura lisa, diferente da musculatura esquelética, a musculatura esquelética tem os túbulos, lembram dos túbulos T que levam o impulso nervoso para dentro das miofibrilas mais profundas para realizar a contração? Então, na musculatura lisa, nós temos uma proteína chamada junções comunicantes. Essas junções comunicantes, tá? Elas são o gap junctions, como vocês podem encontrar em alguns livros aí. Eu prefiro junção comunicante. Essas junções comunicantes, elas permitem a comunicação entre células. Então aqui, ó, aqui eu tenho uma fibra muscular e aqui eu tenho outra fibra muscular. E aqui, ó, eu tenho uma junção comunicante. O que essa junção comunicante faz? Faz com que o estímulo que eu realizo nesta fibra aqui seja capaz de ter a mesma nesta aqui, sem que com que o estímulo chegue nas duas ao mesmo tempo. Vamos lá, vamos por desenho. Vamos apagar. Vamos lá. Eu tenho aqui, vou desenhar, vamos botar 3 fibras de musculatura lisa. E aí, vou botar aqui em cor preta. Aqui. E aqui eu tenho junção comunicante, certo? Essas junções comunicantes, chegando o estímulo elétrico, chegando o estímulo ou elétrico ou hormonal aqui, tá? Em qualquer local dessa fibra muscular, chegando aqui, essa fibra muscular vai estimular essa aqui, por meio da junção comunicante, certo? E essa aqui vai estimular essa aqui, por meio da junção comunicante. Não desta forma, o estímulo ele chega em um local e estimula toda a região da fibra muscular. Né? Não precisa chegar um estímulo aqui, um estímulo aqui, um estímulo aqui. Certo? O estímulo pode ser em qualquer parte aqui que vai estimular as outras fibras adjacentes. Tá? Outra característica da musculatura lisa. A junção comunicante é encontrada na musculatura lisa e também encontrada no músculo cardíaco. Tá?
Então aqui nós temos um desenho mostrando essa junção comunicante, tá? Aqui nós temos a membrana de uma célula, aqui nós temos a membrana de outra, e aqui a junção comunicante realizando os estímulos, certo? Então, relembramos um pouco aí da morfologia e estrutura da musculatura lisa, tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem que nós vamos respondendo. Mas seria legal vocês reverem esse assunto para aprofundamento. Joia? Outra diferença é a contração da musculatura lisa. Como é que ocorre a contração? Então, a contração, vamos lá. A contração da musculatura lisa, o estímulo da musculatura lisa, diferente da musculatura esquelética, que é só por impulso nervoso, a musculatura lisa, ela pode ser estimulada ou por impulso nervoso ou por diferenças hormonais, tá? Então, a acetilcolina pode ser, né, pelo impulso nervoso, pode ser liberada a acetilcolina libera sódio, o sódio libera o cálcio e vai fazer a contração, muito parecido com o sistema esquelético. Ou também, por exemplo, pela adrenalina e noradrenalina, que podem estimular a contração da musculatura lisa, tá? Então, tem essa diferença que a musculatura lisa pode ter outros estímulos além do impulso nervoso, certo? Mas, então, isso esse processo aqui é pós esse estímulo, né? Então, aqui nós já estamos dentro da célula. Então, a entrada de cálcio, tá? Então, vamos supor que no sistema digestivo, o sistema parasimpático estimulou, né? Então, o sistema parasimpático, o sistema digestivo, ele estimula. Entrou o cálcio, esse cálcio vai estimular o sistema sarcoplasmático para liberar mais cálcio. Esse cálcio vai se juntar com a calmodulina, tá? Formando o complexo cálcio-calmodulina. Esse complexo cálcio-calmodulina, ele vai ativar a miosina de cadeia leve quinase, MLCK. Então ele ativa. E o MLCK, ele vai fosforilar, tá? Então ele vai quebrar o ATP, pegando o fósforo e fosforilando a cabeça da miosina, e a cabeça da miosina fosforilada vai se ligar à quitina e vai, né? Então ela vai fazer o movimento de catraca, né? Vai puxar a quitina e realizar a contração muscular. Espero que vocês tenham relembrado desse processo, tá? O processo de relaxamento é um processo contrário, tá? É um processo, né, o fósforo retorna para o ADP, transformando o ATP novamente, e aí, né, o cálcio, calmodulina são quebrados novamente, a calmodulina fica livre e o cálcio retorna por meio da bomba sódio-potássio para o retículo sarcoplasmático e para o líquido extracelular. Tá? Então, de forma bastante rápida, para relembrar sobre a contração, como ocorre a contração da musculatura lisa. Certo, gente? Então, assim, uma característica da musculatura lisa é que ela tem uma contração mais forte, tá? Ela é mais forte do que a musculatura esquelética e ela é mais lenta.
por ela ser mais lenta, ela é mais forte porque ela fica fazendo contração mais tempo. No sistema digestivo, ocorre então ocorre essa contração lenta e forte. Para quê? Para que o alimento siga o caminho de todo, né, de todos os tubos ali para realizar a absorção. Se há contração, há um potencial de ação, tá? Então, gente, vamos lá relembrar o conceito, tá? Antes de nós irmos lá para o último slide, né? Estamos chegando aí no final dessa aula. Vamos relembrar o conceito de potencial de ação. Vamos lá. Então, gente, potencial de ação aqui nós temos negativo, zero, positivo. O conceito de potencial de ação, o que é? A voltagem, né? Lembra do diferencial, vamos relembrar dos diferenciais de voltagem, né? A contração ocorre, aqui nós temos uma membrana, aqui eu tenho positivo, aqui eu tenho negativo. Quando ocorre essa troca, aqui fica positivo e aqui mais negativo, eu vou realizando o potencial de ação, tá? Então, quando eu tenho um potencial que é negativo em repouso, ele vai ficando mais positivo e depois, de forma bastante rápida, retorna aos níveis normais, nós temos um potencial de ação. Tá? Conceitos básicos lá da fisiologia que vocês também devem relembrar para entendermos esse processo. E aí, gente, nós temos aqui o potencial de ação, onde nosso livro base, que é o Guyton, ele fala que o potencial de repouso da musculatura lisa, do tubo, do trato gastrointestinal, fica em torno de menos 50, e o limiar fica em torno de menos 40, 35. Tá? Já vamos chegar nesse conceito. Então, gente, o que ele fala aqui? Que no trato gastrointestinal, nós temos ondas lentas, que são variações no potencial de membrana de células musculares provocadas provavelmente pela atividade da bomba de sódio e potássio, certo? Então, o que são essas ondas lentas aqui, ó? São, na verdade, diferenciais, eles são potenciais de membrana, tá? Que não chegam a ser potencial de ação, tá? Mas eles variam, tá? Variam constantemente. Em vez de ter um repouso de menos 50 fixo, ele fica realizando essas pequenas variações durante um longo período, até que consiga chegar no limiar, e quando chegar no limiar, lembra da regra do tudo ou nada, ele realiza os potenciais chamados ondas de ponta, tá? Então, realiza esse potencial de ação muito intenso, tá? Intenso porque ele é muito rápido, joia? Essas ondas lentas, elas têm frequências típicas para cada região do trato gastrointestinal, que é determinada pelas regiões de marca-passo. Então aqui, gente, embaixo, nós temos, tá, por região,
Aqui nós temos quantas ondas lentas por minuto é realizado, certo? Essas ondas lentas ainda precisa de muitos estudos, mas o que se tem até hoje é que essas ondas lentas elas são estimuladas como se fosse. Deixa eu voltar para a tela aqui. Essas ondas lentas, elas recebem para serem efetivadas, elas recebem impulsos como se fosse o nó do sino atrial, tá? Então, impulsos espontâneos destas células aqui, ó, células intersticiais de Cajal, tá? Cajal, o nome Cajal vem do estudioso espanhol que descobriu essas células que geram esses estímulos constantes para realizar essas ondas lentas. Essas ondas lentas não realizam a contração, mas elas são importantes para realizarem a frequência, a regularidade da contração. Lembrando que todo realiza movimentos constantes e regulares, tá? Então, essas ondas lentas, elas não realizam a contração, mas elas são essenciais para a regularidade dessas ondas de pontas, ondas lentas e ondas de pontas, tá? Ó, mas elas é que determinam a frequência da contração ao permitirem a criação de um potencial em ponta, após seu pico alcançar o limiar de excitação. O que é o limiar de excitação, professor? O limiar de excitação, vamos supor que o limiar seja menos 30. Tá? Vamos supor que o limiar seja menos 30. E aqui eu estou em menos 50 em voltagem. Então vamos lá. Quando ocorre um estímulo suficiente fazendo com que a minha voltagem chegue a menos 30, quando bater o menos 30, ele vai realizar o potencial de ação. Então, esse seria o limiar. Se bater o menos 30, ele vai fazer o potencial de ação. Então, e lembram da lei do tudo ou nada. Então, quando chegar no menos 30, vai ser feito o potencial de ação. Esse estímulo, ele pode ser por distensão, pode ser pela acetilcolina e pode ser pelo sistema parasimpático. Distensão, gente, eu já expliquei ali para vocês. Então, quando nós comemos, quando o alimento entra no tubo gastrointestinal, então eu tenho aqui o tubo, o alimento entrou. Quando o alimento entrou, ocorreu a distensão. Esta distensão vai fazer com que sinais sejam emitidos para realizar a contração. Tá? Então, por isso que fala ali da distensão. Então, a liberação de acetilcolina, como falei ali para vocês rapidamente, né, que é um processo da contração muscular, e o sistema parasimpático, que esse aqui nós vamos detalhar um pouco mais na próxima aula. Então, todos esses fatores aqui, distensão acetilcolina e o sistema parasimpático, quando estimulado, eles irão realizar a despolarização e aí vai realizar o potencial de ação. E o potencial de ação significa que houve a contração. Depois da despolarização, há a repolarização. Então, aqui despolarização, aqui a repolarização, e aí nós podemos ter o efeito de
despolarização, que é chegar a valores menores do que o repouso, tá? E aí, na hiperpolarização, para que a gente possa entender melhor, exemplo que eu posso dar. Quando nós fazemos exercício, por exemplo, o sistema, quando a gente faz exercício, se a pessoa não tem um problema intestinal, normalmente ela não vai ter vontade de ir ao banheiro, tá? Porque no exercício toda a demanda está para os músculos, sistema cardiorrespiratório, para realizar a demanda musculoesquelética para realizar os exercícios. E aí há uma ativação desses sistemas e uma inibição do sistema gastrointestinal. E essa inibição vai realizar uma hiperrepolarização, fazendo com que o sistema não seja ativado e diminuam as contrações, as contrações musculares, e aí fazendo com que a gente não tenha vontade para ir ao banheiro. Tá? Então, o que estimula a hiperpolarização, tá? Ou essa repolarização? A norepinefrina, então, hormônios, tá? Realizam isso, e o sistema simpático. Então, gente, no sistema digestivo, nós temos o sistema parasimpático estimulando e o sistema simpático inibindo. O sistema parasimpático estimulando e o sistema simpático inibindo, tá? Certo, gente? Então, de uma forma bastante objetiva, espero que tenha sido bastante claro, nós falamos sobre a contração da musculatura lisa. E essa musculatura lisa faz parte de todo o sistema digestivo. Então é importante nós sabermos o conceito de contração, e a musculatura lisa é que realiza esta motilidade, porque ela tem uma contração lenta. Na próxima aula, nós vamos falar sobre os plexos. O plexo nervoso de Meister e o plexo nervoso mioentérico. Nós vamos saber qual a função de cada um e como que eles realizam a contração e como que eles fazem o controle, tá? De secreção de substância e de contração muscular. Então vamos aprofundar um pouquinho mais nesses assuntos. Por mais, gente, espero que essas questões básicas de como funciona toda a musculatura lisa tenha ficado clara para vocês. Ficamos por aqui hoje e até a próxima aula. Valeu, gente. Até lá.